todos e a todas. Me chamo Luana Campos, sou professora da Universidade Estadual do Estado de Goiás, Brasil. Também atuo como secretária-geral do Comitê sobre Mudanças Climáticas e Patrimônio do ICOMOS Brasil, que é coordenado pela doutora Aline Carvalho. E vou apresentar aqui um pouco sobre a crise climática que o Pantanal tem sofrido, especialmente nos últimos 2 anos. O Pantanal é a maior planície interna inundável do mundo e sofre com uma crise climática em decorrência de uma série de fatores que vou tentar apresentar rapidamente. Trata-se de uma crise considerada por especialistas como a maior estiagem nos últimos 50 anos, considerada também como um evento extremo no Brasil Central. Uma crise que vem impactando diretamente tanto o ambiente natural quanto o ambiente cultural dessa região. Podemos observar que o Pantanal é um local onde o recurso hídrico tem uma importância vital e uma paisagem diretamente relacionada com a água. Grande parte da manutenção da sua umidade se deve ao que nós chamamos de rios voadores, que é a umidade produzida pela floresta amazônica, que é jogada na atmosfera e trazida para a região do Brasil Central através dos ventos alísios. Contudo, podemos observar uma intensificação do desmatamento nas regiões amazônicas por motivos diversos, que somados aos eventos extremos associados às mudanças climáticas e aos incêndios criminosos, têm diminuído significativamente a dispersão do vapor d'água para outras regiões do Brasil. No caso do Pantanal, além da redução da umidade vinda da Amazônia, temos outros 2 elementos. Primeiro, o elemento cultural, que leva à utilização do fogo para a limpeza de alguns terrenos, visando a retirada da vegetação e a preparação da terra para o plantio. Segundo, essas ações ocorrem em meio a um momento de particular crise climática, tornando as chamas das chamadas práticas tradicionais, nome ao qual se esconde, na verdade, práticas criminosas em busca de economia, ainda mais letais para o ambiente pantaneiro, facilitando que o fogo se espalhe, produzindo um cenário catastrófico, como temos observado no último ano. Nos últimos anos, a questão é que o Pantanal, do ponto de vista cultural, é um grande celeiro de culturas, onde encontramos sítios arqueológicos com datações de mais de 12 mil anos, com todas as formas de artefato, incluindo arte rupestre e materiais orgânicos, que são impactados diretamente pelo fogo. Você tem ainda aldeias dos grupos tradicionais, os grupos indígenas que habitam a região muito antes da ocupação do território pelos portugueses e que dependem exclusivamente da produção da região pantaneira, assim como grupos quilombolas que também sobrevivem do meio ambiente dessa região. Temos a produção da viola de coxo, um instrumento musical registrado como patrimônio intangível pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e que depende especificamente de algumas árvores que crescem no Pantanal para ser produzida. E não podemos esquecer do peão pantaneiro, que depende da dinâmica das cheias e vazantes das águas do Pantanal para transportar o seu gado, que é criado tradicionalmente de forma extensiva. Mas o que encontramos hoje nessa região é um estado de calamidade, onde a população indígena e quilombola e os pantaneiros não têm mais condições de sobrevivência exclusivamente da natureza como base do seu modo de vida tradicionais. Animais e plantas que já estavam ameaçados se tornam extintos com as recorrentes queimadas. A paisagem cultural, como nós podemos observar na imagem acima, que é a imagem de Cáceres, no Mato Grosso, que é uma paisagem tombada pelo patrimônio brasileiro, se torna alterada significativamente
por conta desse processo de desertificação pelo qual o Estado tem passado e tem atingido todo o bioma do Pantanal. Obrigada pela atenção.